Você já ouviu falar que o intestino é o nosso segundo cérebro. Você provavelmente já ouviu falar que probióticos e mudanças na alimentação podem melhorar, podem ajudar você a recuperar-se de um quadro de depressão. E tudo isso é verdade. Mas esse tipo de informação, ele não basta. Por quê? Porque nós precisamos de um plano. A pessoa com depressão, ela é bombardeada pelas informações, o pensamento não está o melhor possível, está confuso, ela tem menos energia, ela tem menos dinheiro para poder investir nos tratamentos. Então é importante ter um plano daquilo que vale a pena colocar a sua energia, o seu tempo, o seu dinheiro e saber quanto que você tem que tomar, qual é a dose, quanto tempo para ver o resultado e se esse tratamento pode sozinho reverter a sua depressão. Eu vou responder então tudo isso no vídeo de hoje, falando dos 3 probióticos que têm o maior efeito antidepressivo de acordo com a ciência, com as doses, formas de tomar e tempo e resultado que você pode ver com cada um deles. Então confira comigo nesse vídeo aqui no canal Saúde da Mente. Olá, eu sou Marco Antônio Abud, eu sou médico psiquiatra formado pela Universidade de São Paulo, fundador aqui do canal Saúde da Mente. Então nesse vídeo eu vou aqui colocar para vocês, e vocês vão ter essas referências na descrição do vídeo. Eu gosto de usar o flipchart para poder dar uma organizada, no nosso raciocínio. Os 3 principais probióticos que são estudados, aqueles que você deve investir, aqueles que eu recomendaria, que caso você queira colocar na sua dieta, vale a pena colocar esses, nem mais nem menos. Eu vou falar quanto você vai tomar, quando, como tomar isso, que horas do dia e quanto tempo você tem que esperar em média para poder ver o efeito e que efeito que esse tipo de substância pode causar no seu corpo. A depressão é um quadro que, na verdade, está atingindo cada vez mais pessoas, está atingindo milhões de brasileiros. Antes da pandemia, estatisticamente, o Brasil era o campeão latino-americano, de depressão. Então ele já era o país da América Latina com o maior número de casos. Agora as estimativas que o Brasil esteja em 5º lugar do mundo. Ele está atrás da Ucrânia, que está tendo uma guerra, está atrás dos Estados Unidos, da Austrália, se não me engano, e mais de algum outro país. Então o Brasil está ali no top 5 países do mundo de depressão. Tem vários motivos para isso. E a depressão hoje em dia, ela é estudada e é isso que a ciência conhece, pelo menos a ciência moderna, a ciência que é baseada em evidências. A depressão não é uma alteração química no cérebro, não. Ela é uma alteração da neuroplasticidade, ou seja, existem áreas do cérebro que as sinapses, a conexão entre um neurônio e outro está lenta, está diminuída. E isso faz com que a pessoa tenha momentos de falta de prazer, de excesso de pensamentos negativos, dificuldades de concentração, dificuldades de ter vitalidade, energia para fazer as coisas. E isso tende a se perpetuar se nós não mudarmos. A boa notícia é que nós podemos construir novas sinapses durante a vida inteira. E eu sei que tudo isso é muita informação. Quadros depressivos, eles são para serem tratados, revertidos. Não é normal nós vivermos sem ter prazer, sem ter interesse em atividades. A gente não precisa ter interesse em tudo, mas não é normal a gente não ter isso para a maioria das coisas. Não é normal nós ficarmos presos em pensamentos críticos, de culpa, de inferioridade, de inutilidade, de que não tem jeito. Não. Normalmente isso ocorre caso a pessoa esteja em depressão e ela usou métodos de tratamento errados, ineficientes ou da forma errada. E eu posso dizer que estatisticamente 90% das pessoas com depressão, elas deveriam ser tratadas primariamente sem o uso de medicações. E mesmo quem usa remédio deve fazer junto um tratamento não medicamentoso para que possa melhorar mais e desmamar as medicações. Eu sei que isso parece uma coisa diferente, nunca ouvi falar nisso, eu já ouvi falar um monte de coisa, alguém falou isso, alguém falou aquilo, e eu entendo que tem essa confusão de informações. Exatamente para poder esclarecer isso, dá para você um mapa claro, baseado no que tem de melhor em tratamento da depressão no mundo, cientificamente validado, que funciona, e para que você possa pegar isso e ter um caminho,
né? Porque todo tipo de teoria ele só serve se ele te orientar o caminho. Então, para te dar um mapa da depressão e o caminho que você deve percorrer, eu faço de tempos em tempos um workshop, uma maratona gratuita de 4 vídeos. Chama Maratona Supere a Depressão. Ela é gratuita, vai ocorrer em breve. O link para você se inscrever, para não perder nenhum aviso, está aqui embaixo do vídeo. Eu sugiro que você se inscreva. Por quê? Porque, estatisticamente, 1 em cada 5 pessoas, isso são dados da Organização Mundial de Saúde atuais, 1 em cada 5 pessoas vai ter um quadro depressivo em algum momento da vida. Isso pré-pandemia. Muito possivelmente nós estamos numa estatística maior. Quer dizer o quê? Que a sua informação ela faz muita diferença. Não só para cuidar de você, mas para cuidar das pessoas ao seu redor. Bom, então vamos entender a questão do probiótico, né? O probiótico, o que ele vai fazer de forma muito simples? Eles são cepas de bactérias, são bactérias do bem, né? Que vão mudar a flora intestinal, a microbiota intestinal. Então, no nosso intestino, nós temos uma colônia de bactérias. E não é ruim ter bactérias, nós temos que ter mais bactérias do bem, que são indispensáveis para que a gente possa digerir os alimentos, absorver os alimentos com eficiência, que possa até prevenir infecções. O que acontece? Isso tem várias explicações devido ao estresse da vida, devido a traumas, devido à ausência de sono, devido a questões de sedentarismo, a alimentação ruim. Nas pessoas com depressão, nós sabemos que esta microbiota ela começa a ficar alterada por conta de todos esses fatores. Eu explico com mais detalhes na maratona. E aí essas bactérias elas ficam desbalanceadas. É como se as bactérias ruins ficassem mais prevalentes. E isso faz com que seja liberado no sangue uma substância chamada citocina, que vai levar a uma inflamação cerebral crônica. E a inflamação ela está associada a outras mudanças no cérebro, muda a serotonina, a dopamina, a noradrenalina, e isso vai fazer com que haja a perda de funcionamento, haja o desligamento de áreas do cérebro. Então são 3 elementos causadores da depressão do ponto de vista biológico. Claro que tem outros fatores. É a inflamação, a química e a neuroplasticidade. O probiótico ele vai, então, mudar essas bactérias e vai atacar a inflamação. Então, a depressão ela é uma doença do cérebro inflamado. Não é só isso. É o cérebro inflamado e o cérebro que não está conectado. Tem áreas desligadas. Mas a inflamação é um dos componentes que nós devemos combater. Por isso que eu digo que a maioria dos quadros de depressão eles deveriam melhorar, eles não são resistentes, não são refratários. Existe uma saída. E eu não estou dizendo que isso é fácil, eu não estou dizendo que o que você está sentindo é simples, não. Mas existe uma saída. Muito provavelmente você simplesmente não sabia o caminho ou o tratamento ele foi feito atacando os alvos errados. Então, aqui o probiótico não muda a química, não muda a parte de neuroplasticidade, não constrói sinapses, mas ele diminui o processo inflamatório. E aí você vai me perguntar, doutor Marco, mas qual que eu uso? E aí eu já vi 500 vídeos, cada um falando uma coisa. E é verdade, né? Cada um fala uma coisa. Eu digo, né, que eu digo para os meus pacientes, né, tendo no consultório, para os alunos, que assim, eu tenho minhas opiniões, eu tenho as minhas crenças. E eu sempre gosto de separar o que é a minha opinião do que nós sabemos pela evidência científica. O que quer dizer a evidência científica, resumidamente? É aquilo que, se cada um tem uma opinião, vamos pegar tudo, vamos testar e vamos ver o que funciona na prática e vamos fazer isso de uma forma em que não seja enviesada, ou seja, a gente faz isso de uma forma que ninguém esteja puxando para o seu lado a sardinha, porque aí a gente chega na verdade real e isso faz com que a gente desenvolva um tratamento não baseado no achismo, mas baseado na maior chance de fazer diferença na vida. Isso é que é a evidência científica. E claro que tem a experiência do médico, mas aqui eu vou dizer para você então o que a evidência fala. Então isso, a gente tem essa dúvida, qual que é? E aí teve um estudo de 2020, que ele é do British Medical Journal, um dos jornais mais famosos, né? Tem de várias especialidades, e eles pegaram, eles fizeram uma análise de 15 estudos com probióticos e depressão, e eles concluíram que sim, que o uso de probióticos ele leva a uma melhora depressiva, mas o probiótico em si ele não vai tratar totalmente a depressão, porque o tamanho da melhora não é suficiente para reverter
todos os sintomas. Então, ele pode ser um adjuvante aos tratamentos de primeira linha. Eu vou falar os tratamentos de primeira linha, que são aqueles que mudam o jogo, né? Aqueles que têm o maior poder de melhora lá na maratona. Tem a medicação? Tem, mas o principal tratamento não medicamentoso é um tipo de treino de pensamentos e de comportamentos, terapia cognitivo-comportamental, que foca a ruminação, ativação do comportamento, da energia e resolução de problemas. Mas é muita informação, eu vou explicar tudo isso lá na maratona. Clica aqui, se inscreve, mas saber que probiótico funciona assim, ele não é um tratamento isolado, então sozinho não importa a quantidade de probióticos que você vai tomar, não vai ser suficiente para tratar a sua depressão. Não quer dizer que não tenha saída e não quer dizer que necessariamente essa saída passe por medicação, tá? Mas isso é importante você saber para não criar expectativas ilusórias que fazem só com que a gente fique patinando. Tá? Mas funcionam. E aí, tá bom, mas aí qual deles? Né? Os antibióticos, eles são bactérias, os probióticos são bactérias, né? Tem, enfim, infinitas bactérias. Quais? Quanto? E aí, olha só que interessante. Por conta desse estudo, eles acharam que tem 11. 11 que podem funcionar. 11 tipos de probióticos. Mas, poxa vida, né? Imagina que a gente já tem uma série de coisas para resolver, a gente já tem falta de energia, a depressão, falta de concentração. Ninguém nunca está nadando em dinheiro e a gente vai ter que comprar 11 probióticos? Como assim, né? Não, então essa informação ela é útil porque ela mostrou que funciona. Tem esses 11, mas ela não indica para a gente um caminho, né? Se a gente tem 11 tratamentos, a gente não tem nenhum. Mas nós temos que ter um caminho com o tratamento que seja, não precisa ser muitos, mas tem que ser otimizado, tem que ser o que funciona. Então, com base nisso, o que a gente foi pesquisar? Eu vou pesquisar, é assim, mas é assim que funciona. Tá? Assim que os médicos eles têm que dar informação, e não é porque eu sou mais esperto ou não, é simplesmente porque é assim que nós estudamos, para poder saber o que mais faz diferença e qual a batalha que você deve comprar e que ordem você deve comprar. Tá? Então isso foi visto e eu achei, e só tem esse estudo, no momento que eu estou gravando esse vídeo, em que foi feita uma intervenção clínica. O que é isso? Não é pessoas que tomavam probiótico, a gente via se ela tinha melhorado ou não. Não. Você pega pessoas com depressão, você dá probióticos para umas, não dá para outras, dá placebo, e você mede ao longo do tempo qual é a melhora que ela tem. Isso é o melhor tipo de evidência. Por quê? Porque você olha se funciona na prática. Você testa. E quem testa não pode estar sabendo o que foi tomado. Então você testa de um jeito que você tira esse achismo. Tem um estudo que é esse estudo de intervenção. Né? Então esse é o estudo mais poderoso e é nesse estudo que eu me baseei. Então se eu tivesse que indicar para vocês e investir o meu tempo, o meu dinheiro, eu investiria nos 3 probióticos que neste estudo, né, que foi feito em 2016, é o único até o momento, pode ser que surja outro, mas é o único que ele testou na prática. Todos os outros foram estudos de associação, mas não testaram, tá? E aí nesse estudo foram testadas 3 tipos de bactérias, né? Testados 3 tipos de bactérias. 2 lactobacillus, né? Então esse L é do lactobacillus, e um bifidobacterium. Depois você vai ver de novo, os nomes são difíceis, tem aqui na legenda, tá? Então quais são aqueles, né? Então um é o lactobacillus casei, não sei se para quem hoje em dia não tem mais tanta propaganda, mas enfim, para quem é da minha idade ou mais, tinha a propaganda do Yakult, né, dos lactobacillus casei shirota. Na verdade é da mesma família, do mesmo gênero, é uma cepa, né? O shirota é uma cepa do lactobacillus casei, tá? Mas tem uma quantidade específica, mas é basicamente a mesma lá do Yakult. O que mais? O lactobacillus acidófilos. Não precisa decorar, isso daqui é para você poder falar com o seu médico e ver na farmácia de manipulação. E o Bifidobacterium bifidum. Quem é biólogo ou, enfim, né, trabalha com taxonomia, eu sei que não está certo o jeito que eu estou escrevendo aqui, tem que ser inclinado, tem que ter o traço, mas aqui é de uma forma didática. Então, vamos lá, ó. Casei, eu vou colocar numa letra melhor aqui, ó. Casei
ácido e perfeito. Então são esses aqui. Ó. Esses aqui são aqueles que vale a pena você investir o seu tempo e dinheiro. Qualquer pessoa que falar outra coisa e for até essa data, pede para mostrar, porque esses foram os únicos que foram testados. O resto tudo é associação, tá certo? E qual é a dose? Então a dose importa. A dose importa para tudo. E o tempo importa. Então esse estudo, eles testaram por 8 semanas. E isso é importante, né? Os tratamentos que funcionam mesmo de verdade, qualquer um para depressão, precisa de um tempo, de algumas semanas. Por quê? Porque tem que criar novas sinapses. Sinapses são caminhos, são comunicação entre um neurônio e outro que fazem com que eles se comuniquem mais rápido. Tem que criar sinapse no centro do prazer, no centro da energia, da motivação. Isso demora algumas semanas. Então, 8 semanas foi o tempo em que foi estudado, que é compatível com o tempo, por exemplo, em que o antidepressivo demora para fazer efeito e o tempo que a terapia cognitivo-comportamental demora para fazer efeito. Então, é este tempo. Então, o probiótico ele vai ser um facilitador dessa neuroplasticidade, mas sozinho ele não tem este poder. E aí, o que melhorou? Olha que interessante, né? Melhorou os níveis de depressão. Como é que a gente sabe que melhorou os níveis de depressão? Tem testes. Tem testes que nós usamos, muitos desses testes tem aqui no canal, tem teste também na Maratona Supere a Depressão, testes que são validados, não substituem uma avaliação médica nem psicológica, mas eles são validados, usados em pesquisa. A gente vê o nível, a gente vê se houve uma mudança estatística, a pessoa melhorou o prazer, diminuiu os pensamentos negativos, melhorou a energia. Então, houve melhora. O que mais? Houve melhora na proteína C reativa, na insulina e um aumento de glutationa. A proteína C reativa e a insulina eles são marcadores de inflamação corporal, então diminuiu a inflamação. É por conta do processo inflamatório. Tá? Então foi isso, diminuiu a inflamação, melhorou a depressão e melhorou os níveis de glutationa, que é um antioxidante muito poderoso. Ai, doutor Marco, então posso tomar glutationa? É aquela questão, né? Se a gente atira para tudo quanto é lado, a gente não sabe para quando a gente acertou o alvo. Não tem nenhum estudo mostrando que a glutationa possa ser útil para a depressão. Probiótico tem, então a gente não precisa comprar todas as brigas, a gente compra a briga que tem a maior chance de ganhar e fazer diferença para a gente vencer a guerra, tá? Eu estou dizendo porque às vezes a gente se distrai e tem muita informação por aí, né? O importante não é só a informação é importante, o importante é a gente organizar um plano. Então, sim, melhorou a depressão 8 semanas devido a melhoras inflamatórias. E qual é a dose, né? Então, a dose que a gente tem que foi usada, que é a dose recomendada, é de 2 vezes 10 a nona, então 2 bilhões, mas isso quem usa probiótico sabe que normalmente é na casa dos bilhões de unidades formadoras de colônia. Que são unidades que medem a quantidade de colônias de bactérias que tem a concentração de colônias de bactéria que tem naquela substância. Então, essa é a dose. Agora, eu não recomendo que se você colocar sob a supervisão do seu médico, você comece com isso. Por quê? Porque os probióticos eles podem dar alguns efeitos colaterais, principalmente um pouco de dor de estômago, pode soltar um pouco o intestino, pode dar gases, pode dar sensação de empachamento. E algumas pessoas são mais sensíveis, outras não. E pela minha prática, a gente começar com 2 bilhões de cada um, isso tende a dar um pouco mais de efeito colateral. Não precisamos ter pressa, né? O que a gente precisa é algo que dê para manter pelo menos esse período. Então, eu recomendo começar com a metade disso. Começar com 1 bilhão de unidades formadoras de colônia. De cada um desses. Isso falando com o seu médico, se ele autorizar, sempre importante não mudar nada, nem para mais, nem para menos, no tratamento sem autorização, supervisão do seu médico. Você pode pedir para manipular cápsulas de 1 bilhão de cada uma dessas unidades formadoras de colônia. Tá? Quando? Então isso deve ser ingerido com alimentos. Então, o ideal é que você coma com alimentos ou 30 minutos antes.
Com alimentos é mais prático, né? Porque comer 30 minutos antes, esperar para depois ir lá e se alimentar, a chance de esquecer é muito alta. Né? E é interessante que a gente tenha um horário mais ou menos fixo para tomar todos os dias, não é mandatório, mas isso também cria um hábito e faz com que tenha menos oscilações, dá menos efeito colateral, tá? Então, pode tomar essas cápsulas na primeira semana, 1 bilhão de unidades formadoras de colônia, na segunda semana passar para 2, se você não tiver efeito colateral, e você precisa pelo menos 8 semanas. E isso é uma estratégia de otimização. Otimiza os tratamentos de primeira linha, que tem a ver com a TCC e também, em alguns casos, o uso de medicações antidepressivas. E por que ele tem que ser otimizado? Porque se você tomar só isso e ficar na esperança de que isso vai curar a sua depressão, é uma mentira, é uma esperança falsa, mas tem esperança. Ter uma esperança falsa é pior do que não ter esperança. Por quê? Porque a gente tem a quebra da expectativa. Agora, tem que ter expectativa de melhor, tem saída, tem luz no fim do túnel. A gente precisa ter as armas certas e ter uma receita daquilo que vale a pena, ter uma ordem, ter um plano. E se você não teve, né, essa ordem, um plano, na forma correta, pelo tempo correto, direcionando para o sintoma correto, com a expectativa correta, não dá para melhorar. Então, tem esperança sim. Provavelmente você não foi tratado de uma forma não otimizada. Por isso que eu peço para que você não desiste, passe essa mensagem para outra pessoa que você acha que está sofrendo com isso, que você quer ajudar, e compartilhe esse vídeo se você acha que o conteúdo te ajudou. Clica aqui no link embaixo para se inscrever na Maratona Supere a Depressão, onde eu vou fazer esse mapa, essa rota e dar o primeiro passo também. Vamos colocar na prática coisas para começar a mudar no nosso dia a dia, para a gente começar a tratar a depressão aí mesmo na sua casa, ok? Vou ficando por aqui, deixa aqui os comentários se vocês já usaram, se não, forte abraço, até o próximo vídeo.